E vamos em frente, a juíza Rosália Ruyer, da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre, determinou que o Twitter apague uma publicação de Jean Willis com ataques ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, após ele ter anunciado que irá manter as escolas cívico-militares no estado. A magistrada atendeu a um pedido do Ministério Público. No tweet, publicado no último dia 14, o ex-deputado, que é afiliado ao PT, era do PSOL antigamente, escreveu, abre aspas, que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então tá feio, B. Fecho aspas. Por causa dos ataques, a juíza também considerou adequada e necessária a quebra de sigilo de dados da conta de Jean Willis no Twitter. A plataforma terá de fornecer as informações em até 5 dias. A magistrada entendeu que a manifestação do ex-deputado extrapolou uma crítica ao governo, havendo verdadeiros ataques pessoais à figura do governador, com ofensas à dignidade e ao decoro deste. Essas são as palavras, portanto, da juíza quando ela fala governo, é o governo estadual do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite é governador tucano do Rio Grande do Sul. Em caso de descumprimento da decisão, a multa diária fixada pela Justiça é de R$100 mil. E no mesmo dia dos ataques, Eduardo Leite rebateu Jean Willis no Twitter. A gente mostrou aqui toda essa troca de mensagens, né? Não vou dizer de farpas, porque um atacou o outro e o outro se defendeu, né? Então, abre aspas para aquele que foi vítima de um ataque estúpido de uma pessoa que acha que todos os gays têm que pensar exatamente como ela. Abre aspas para Eduardo Leite, manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções, e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Willis, eu lamento a sua ignorância. Fecho aspas. O governador acionou o Ministério Público contra Jean Willis na semana passada. O ex-deputado passou a ser investigado por injúria contra funcionário público e por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Jean Willis estava perto de ganhar um cargo na SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, mas seu comportamento o afastou do governo. Quer dizer, o Jean Willis acabou se enrolando, né, para não usar outra palavra mais forte, na própria corda. Ele acha que pode atacar todo mundo, há muita complacência em relação a ele há muito tempo, porque você tem todo um discurso de proteção a uma minoria e ele, indivíduo, tenta se escudar nessa minoria, nesse discurso de proteção à minoria, para cometer e perpetrar esse tipo de ataque baixo que ele fez contra o Eduardo Leite. E é muito bom para o debate público, para a cultura ambiente do Brasil, que uma pessoa assumidamente gay reaja contra Jean Willis para mostrar que os gays, em geral, não são assim. E que não precisam pensar exatamente como Jean Willis e que não precisam aceitar desaforo de quem quer impor a sua cartilha, de quem quer impor a sua agenda a todas as pessoas que são dessa alegada minoria. Quer dizer, isso é uma questão também humana, moral, de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, de crítica. Se Jean Willis tem críticas à posição do Eduardo Leite sobre um tema específico, como as escolas cívico-militares, ele que argumente. Mas é próprio do petismo partir para a ofensa pessoal. Esses que agora posam de indignados com quem faz ofensa pessoal, e aqui não se defende nenhum lado que faça, mas eles incorrem nisso. Olha aí o que a gente viu nos últimos dias, o Lula chamando de canalha, chamando de animal selvagem, entregando nome ao chanceler alemão, porque o sujeito trabalha numa empresa alemã, em relação àquela família que teria hostilizado o Alexandre de Moraes num caso que ainda está sob investigação. Agora, olha o que fazem. Os petistas nas redes sociais fazem o tempo todo, fazem há 20 anos com a gente, jornalista independente, eles não aceitam. Porque para eles, quem tem microfone, quem tem influência, quem escreve artigos em jornal, tinha que pensar exatamente como eles. Eles não aceitam a divergência e eles não aceitam que se noticie verdade
incômoda a respeito deles. Então, quando aparece uma sujeira deles, que eles poderiam não ter feito, né? Quando aparece uma imoralidade, ou eventualmente, no caso de outros personagens, ilegalidades que não deveriam ter cometidos, e alguém diz, alguém aponta, aí eles atacam, aí eles demonizam. Então, o Lula fez isso com o Boric, aliás, eu tinha acabado de lembrar, o Lula partiu para desqualificação pessoal. Ele é jovem, eu também já fui menos experiente, ele é muito sequioso, ele é muito apressado e tal. Ele partiu para desqualificar o presidente de outro país que estava simplesmente reconhecendo a realidade de que foi a Rússia quem invadiu a Ucrânia e não o contrário. Que a guerra é contra a Ucrânia, que quem começou foi Vladimir Putin a ordenar a invasão pelas tropas russas do território ucraniano para a conquista de Kiev, que ele não conseguiu em poucos dias. E o Lula, mesmo diante de todas as notícias verdadeiras sobre milhares de mortos nessa guerra, inclusive pessoas absolutamente inocentes que foram bombardeadas, foram executadas, foram torturadas, foram estupradas, ele vem reclamar da pressa de uma pessoa em solucionar essa questão, em apontar o que está acontecendo para buscar uma forma de parar o invasor. Então é sempre o recurso de ataque pessoal. E cabe àquele que é vítima desse ataque, quando é feito assim, individualmente, acionar a Justiça, acionar o Ministério Público, no caso, como fez o Eduardo Leite, para cobrar o devido reparo, quando há uma violação tão escancarada da lei. Então, o João Willis acabou se enrolando na própria corda e, por hora, perdeu a boquinha, né? Mas é bom a gente ficar ligado, porque às vezes passa um tempo, se deixa a poeira baixar e depois ele consegue algum outro tipo de boquinha, porque esse comportamento é incentivado. O comportamento de você atacar adversários políticos, adversários que têm um horizonte eleitoral, porque Eduardo Leite está aí, entre os possíveis cotados para nos próximos anos ascender aí a uma candidatura à presidência da República. Então o PT já está tentando mirar figuras como ele, como Tarcísio, como Romeu Zema, como outros eventuais parlamentares ou governadores. Então é muito importante que a juíza seja rigorosa e que dê razão ao Eduardo Leite diante de uma agressão verbal tão escancarada, tão estúpida, tão rasteira.